Se você tem 26 anos, viva seus 26. Pare de tentar agir como se tivesse 56 anos. Ninguém espera isso de você, não carregue esse peso. E não ache que você precisa estar totalmente pronto, completamente polido, afiado, temperado aos 26, 36 ou 46 anos. Você ainda tem muito tempo na forja pela frente. Você ainda vai receber muitos golpes de martelo, isso demora. Mas se você abraçar o processo com paciência, quando chegar a uma idade mais avançada, você pode ser um homem do qual se orgulha. Se você praticar a exposição direta e voluntária, aquilo que te apavora e te desanima, isso te transforma. Ei, escutem, corram atrás dos seus sonhos, meu povo. Porque as pessoas mudam. As pessoas vão embora. Mas os seus sonhos, eles ficam esperando por você. Pare de buscar validação, busque propósito. E veja como tudo aquilo que você estava buscando passa a correr atrás de você. Ninguém é superior ou mais inteligente que você. Tira isso da sua cabeça porque isso é destrutivo. Essa é uma ideia autossabotadora. Você vê alguém se saindo melhor do que você, a conclusão natural é: se ele ou ela está indo melhor, então deve ser melhor. Não, eles não são melhores do que você. Eles não são mais inteligentes do que você. Eles só entenderam as relações de causa e efeito antes de você. Alguns são idiotas. Você tem mais inteligência e potencial do que usaria em 100 vidas. Se não der certo, tente outra coisa. Fracassar não é opção. Sou imparável. Ninguém é mais inteligente ou melhor que eu. Se eles estão se saindo melhor, é porque descobriram a fórmula antes de mim. Irmão, acredito que todo homem passa por um momento em sua vida em que desistir soaria como paz. Na verdade, é só o diabo tentando te convencer de que você não é digno do seu propósito. Não pare. Disseram que se amar é a coisa mais poderosa que podemos fazer. Então tudo flui. Tudo flui lindamente. Não estou falando de vaidade ou arrogância, porque isso não é amor. Isso sempre é medo. Estou falando sobre realmente respeitar e apreciar esse ser incrível e magnífico que nós somos. Eles nunca têm medo de deixar as pessoas saberem como se sentem. Vivem o momento, são cheios de coragem e são maravilhosos. E todos nós já fomos assim. Como podemos lembrar que você era cheia de coragem, cheia de amor e se adorava quando era bem pequena? E dizer, apesar disso, eu estou no controle aqui. Eu não vou deixar isso me abalar nem me destruir. Eu vou voltar e vou estar mais forte e melhor por causa disso. Você tem que fazer uma declaração de que é isso que você defende. Você está defendendo seus sonhos. Você está defendendo sua paz de espírito. Você está defendendo sua saúde. Se você absorver mais da vida, então você verá que tem mais leveza. A profundidade, dimensão e alcance da sua vida são determinados por quanta vida você acolhe dentro de si. Se você não acolheu uma parte substancial da vida dentro de si, você viverá uma vida pequena. É assim que funciona. Se você estiver disposta a ver que sempre a vida em Deus está falando com você. Que é o que todos nós devemos fazer. Seu principal trabalho é se tornar mais você mesma e crescer até ser a melhor versão de si mesma. Temos um instinto biológico em busca de sentido que nos guia no mundo. E esse instinto se manifesta quando nos colocamos em uma posição no mundo onde somos competentes, onde o que estamos fazendo está funcionando, para evitar que fiquemos muito aterrorizados e ansiosos, mas também sigamos avançando e melhorando nossa capacidade de lidar com o mundo.
Então, por exemplo, se você observa um atleta de alto nível que está no auge de sua performance, você vê alguém que é extraordinariamente treinado no que faz e desenvolveu a expertise necessária para isso. Mas você também vê eles se esforçando naquela fronteira do próprio crescimento para se tornarem ainda melhores. E essa função está associada a uma sensação intrínseca de sentido. E sempre que você vê alguém manifestando isso, você é automaticamente atraído por isso. Você vê isso quando um ator se esforça além dos próprios limites. Isso acontece quando alguém improvisa de forma extraordinária. E eu estou tentando ajudar as pessoas a entenderem que esse significado é um fenômeno verdadeiro, não é algo secundário. E também ressaltar que, na maioria das vezes, esse significado está associado ao assumir responsabilidade. O parâmetro, o princípio, o valor ético que, na verdade, nos ajuda a continuar com perseverança e paciência é esperança. Esperança é aquele elemento que pode nos manter seguindo em frente. A pior coisa que pode acontecer é perder a esperança e ficar sem esperança. Então, se você está sentado aí, esperando a sua vez chegar, mantenha a esperança contra todas as probabilidades. Um dia, eu também terei o meu momento e o meu lugar. Quando como, nós não sabemos, porque esses são fatores que estão completamente além do nosso controle. Veja, sempre pensamos o que posso aprender. E na verdade, metade do aprendizado, na minha opinião, é realmente desaprender. Todos já têm a resposta dentro de si. Você não aprende algo novo, só tenta se livrar das lições ruins que teve. E todo mundo tem isso. Então não é tanto sobre tipo, essa pessoa está indo de um ponto a outro. Não é bem isso. É mais como alguém indo de um ponto a outro. E para mim, uma das formas como eu sempre pensei nisso é que você não pode levar o mundo além de onde você já visitou internamente. Então, para mim, toda pessoa que a gente encontra já tem essa jornada dentro de si. E tudo o que você está pedindo para elas é olhar para dentro, em vez de olhar para fora. E eu acho que é algo bom para a gente saber, para que a gente não julgue e rotule as pessoas. A gente não anda por aí pensando, aquelas são pessoas espirituais, aquelas não são pessoas espirituais. Porque, sim, todos nós somos. Todos somos espirituais, mas alguns estão encobertos, como o sol, que está sempre lá. Mas muitas vezes ele fica encoberto. Aqui, ultimamente, tem sido mais assim. O sol sempre está lá, apenas coberto pelas nuvens, e nós somos assim, só estamos encobertos. E nós ficamos cobertos por essas nuvens, e elas obscurecem nossa identidade, elas obscurecem nossa percepção. Tudo o que fazemos por nós e pelos outros é dissipar as nuvens. Quanto mais fazemos por nós mesmos, mais podemos ajudar os outros, e quanto mais ajudamos, mais nos beneficiamos. E é isso que é a lei do pensamento. Quando você aprende como isso funciona, milagre papo. A maioria das pessoas, sua miséria vem por sua incapacidade de ficar em silêncio, sozinhos, em um quarto. Você sabe quantas pessoas têm medo da própria companhia? Na verdade, seu único concorrente é você mesmo. Ninguém mais é seu concorrente. Temos que competir com nós mesmos a cada momento, todos os dias, para sermos melhores do que nós mesmos. Mas quando você está preparado, não existe medo. Porque mesmo que você tenha saído de alguma situação e sinta que fracassou, sua preparação é tão forte que você vai pegar esse fracasso e transformá-lo no resultado que deseja. Você tem flow dentro de você. Você tem genialidade dentro de você. A maioria de nós está tão distraída, tão superestimulada. Eles sofrem tantas interrupções.
que não criam os espaços silenciosos onde sua genialidade pode se manifestar. Basicamente, tudo começa com a forma como escolhemos pensar. À medida que você pensa, assim você será. 7 pequenas palavras que eu acho que talvez sejam as coisas mais importantes que podemos aprender e dominar em nossas vidas. Essa velha ideia proverbial que eu me torno aquilo em que penso o dia todo. E quando você entende que aquilo em que pensa é o que se expande, você começa a ter muito mais cuidado com o que pensa. Você não permite que seus pensamentos estejam em nada que você não queira ou que não gostaria que se manifestasse ou aparecesse na sua vida. Ok, bem, se você tem alguns defeitos e se sente inseguro e inferior por causa disso, bem, você deveria mesmo. Agora, não deveria ser tanto a ponto de te paralisar e te impedir de agir. Você não deveria se destruir por não ser tudo o que poderia ser, porque ninguém é. E se você se destruir, então não consegue se levantar e melhorar. Mas você tem que diferenciar. É tipo, ok, até que ponto estou sendo duro comigo mesmo? Crítico de forma contraproducente, adotando estereótipos inadequados de competência masculina. Quanto da minha autocrítica é descabida? Correto? E você deve tratar a si mesmo com certo cuidado. Mas então, junto com isso, tem o bem, corrija as suas fraquezas. Isso é uma prática diária. Sem disciplina ao acordar, nada tem valor. Dietas não funcionam se você não segue. Exercício não adianta se não praticar. A maioria das pessoas tem experiências que gostaria de mudar. Ao mudar essas coisas, toda a sua vida muda, pois a vida é crescimento constante. Todo mundo é motivado por 2 coisas. Uma delas são as coisas bonitas na vida. O outro lado dessa equação são as pessoas que duvidam de você. Eu percebo que em momentos muito intensos, a escuridão te serve melhor. Como especificamente eu vou alcançar esse objetivo? Tipo, quais são as estratégias e as táticas? Ou seja, o que você vai fazer? Como exatamente você vai fazer isso? Para quando? Vou me fazer perguntas fortalecedoras como posso superar esse obstáculo? O que eu posso fazer para superar esse obstáculo, para gerenciar sua mentalidade e suas emoções? O que você vai fazer para superar os obstáculos que estão no seu caminho, sejam eles obstáculos mentais, físicos, financeiros, estratégicos ou táticos? Se você quer alcançar objetivos, existe um pensamento, existe um sentimento e existe um comportamento que te leva até lá. Você não pode abrir mão do que você não tem. Você não pode dar amor aos outros se não tiver amor aqui dentro para dar. Se o que você tem aqui dentro é desprezo, se o que você tem aqui dentro é raiva, se o que você tem aqui dentro é medo, então são essas coisas que você vai acabar transmitindo na sua vida. Você precisa de um sentido duradouro que seja profundo o suficiente para te sustentar nos momentos difíceis, porque haverá momentos muito difíceis na sua vida. Haverá morte, haverá doença e haverá decepções de todos os tipos. Você enfrentará apenas as dificuldades normais da vida no mundo. E você realmente precisa ter algo que seja profundo e poderoso para te ajudar a enfrentar isso. E eu acho que sua adoção voluntária de a luta para melhorar o ser é o antídoto para isso.
Neste momento, para a maioria das pessoas, é eu contra o universo. É assim que vivem as pessoas, porque tanta ansiedade e medo constantes, sentem que lutam por suas vidas o tempo todo, como se batalhassem contra o universo. O indivíduo e o universo. Estar em competição com o universo é uma coisa estúpida de se fazer. Amarei mais minha vida ao fazer o que me traz realização. Acredito que a realização tem uma fórmula específica e universal. E essa fórmula é trabalhar duro pra caramba, para ficar muito bom em algo que você se importa profundamente e que permite servir não só a si mesmo, mas também outras pessoas. É isso. A coisa simples é a seguinte. Veja, se a sua alegria, sua tristeza, sua felicidade, sua miséria são determinadas por algo ou alguém ao seu redor. As chances de você ser alegre na sua vida são remotas. O cerne do que realmente importa é que somos iguais. E sabe como eu sei disso? Porque todos nós estamos buscando a mesma coisa. E nós vamos sair pelo mundo e cada um vai buscar de acordo com o que acredita serem seus talentos, suas habilidades, talvez seus dons. Mas você está buscando a mesma coisa. Todo mundo quer realizar a mais elevada, a expressão mais verdadeira de si mesmo. No fundo, eu acredito que a maioria das pessoas no planeta está de coração partido. Por quê? Porque elas traíram as visões, ambições, valores e missão que têm em seu coração. Elas traíram seu talento. Uma das primeiras coisas que vem à mente, sabe? Se tentássemos dizer em poucas palavras o que é atenção plena, uma resposta muito comum seria: bem, é viver no momento presente. É estar no presente. Então esse é um começo muito bom. Vocês todos estão muito conscientes de quanto tempo estamos perdidos em pensamentos sobre o passado e perdidos em pensamentos sobre o futuro. Às vezes passamos muito pouco tempo realmente no momento presente, sabe, por causa dessa proliferação de pensamentos. Porque podemos estar observando a experiência e muitas vezes estamos através de muitos filtros diferentes na mente. Podemos estar observando a experiência através do filtro do desejo. Podemos estar observando as coisas através do filtro da raiva ou aversão, ou através do filtro da ilusão. Sabe, há apenas uma nebulosidade. Estamos observando, estamos nesse modo. Mas a observação está sendo condicionada pelo estado mental particular. Não há vergonha em querer algo. Todo esse mundo é baseado em querer algo. Você tem que descobrir seu dom. E quando descobrir, tem que aproveitá-lo ao máximo. Tem que espremer tudo dele, cara. Tem que diversificar. A maioria de nós só tem um talento. Você sabe que isso é tudo de que precisa? Se você pegar toda a bagagem da sua origem e nunca deixar que isso te defina, mas permitir que isso te redefina, tudo isso contribui para o bem. Você entende que precisava que tudo o que aconteceu com você acontecesse exatamente na ordem em que aconteceu para que você se tornasse a pessoa que é hoje? Ou você tem ou não tem. Isso me soa como desculpa. Quero dizer, você tem que dar um jeito. Se você realmente tem uma obsessão para resolver, você vai resolver. E cada quebra-cabeça é construído de forma diferente. Todo mundo tem um quebra-cabeça diferente, cara. Você só precisa descobrir o seu próprio quebra-cabeça. Você se pergunta por que outros têm sucesso, mas no fim, quem liga? Você pode dizer que acha ruim, mas gastar tempo se perguntando por que alguém é bem-sucedido e odiando, isso não adianta.
Não perco tempo pensando por que odeio algo, alguém ou sentindo inveja. Não confunda bondade com fraqueza. E se você pensar por que esse ditado existe por 2 motivos. Porque as pessoas realmente confundem bondade com fraqueza. O outro motivo pelo qual essa frase existe é que estão dizendo para não fazer isso porque é um erro. Porque bondade não é fraqueza. Na verdade, a bondade exige força. E quando você tem aquela pessoa que tem essa força interior, na maioria das vezes, esses caras durões estão agindo como se fossem durões porque são inseguros em relação a alguma coisa. É isso que está acontecendo. E então, quando as pessoas realmente têm, quando as pessoas são gentis, é porque elas são seguras. Parte meu coração ver pessoas que poderiam ser gênios, que poderiam ser super saudáveis, que poderiam ter muita prosperidade, que poderiam estar fazendo coisas incríveis em sua comunidade, que poderiam estar vivendo vidas maravilhosas, servindo ao mundo, irradiando sua luz para o mundo. E elas estão presas. E elas colocam a culpa nisso. É por causa da minha mãe, é por causa do meu pai, é por causa do país em que eu vivo. Só uma desculpa qualquer, só uma... E isso é... Criamos nossa própria realidade. Por meio da nossa mentalidade, do coração, do health set, do soul set. Existem pessoas que dizem que querem ser campeãs, mas não sabem o preço. Existem pessoas que dizem que querem veículos caros, mas não sabem o preço. Veja, o preço não está na etiqueta. O preço não é só ir ao treino. O preço vem com a manutenção. Manutenção é levantar e ter disciplina todos os dias. Manutenção é trabalhar mais do que a sua concorrência e imaginar que eles estão vindo atrás de você e que você é o caçador. Sempre achei que as pessoas eram superiores a mim enquanto crescia, achando que precisavam ter muito mais para chegar onde estavam. E muitos deles realmente tinham, mas quando você começa a conviver com os melhores dos melhores, das melhores pessoas, você começa a analisá-los e percebe, cara, vocês são como eu, como qualquer um de nós, mas você só escondeu isso melhor. Tudo o que você faz, você deve continuar se esforçando para descobrir o quão grande você pode ser. Mas isso tem um preço. Isso pode te custar alguns relacionamentos, porque algumas pessoas não conseguem conviver com alguém tão determinado. Você consegue suportar que as pessoas se afastem de você porque você exige tanto de si mesmo que elas sabem que não conseguem aguentar ficar perto de você porque o sol fica quente demais e algumas pessoas vão perceber. Você sabe que quer conquistar mais. O que é necessário para você reescrever a história da sua vida? Veja, o problema é que você acreditou nessa narrativa falsa de que está destinado ao fracasso porque vem de uma família fracassada. Você vem de uma família de pais divorciados. Você vem de uma família de alcoólatras, de trabalhadores braçais. Nós só deveríamos ser trabalhadores braçais. Não, você não é. Não, você não é. Você pode ganhar quanto dinheiro quiser. Você pode ter toda a liberdade que quiser. Você pode ter todas as oportunidades que quiser. Mas você precisa ir atrás e conquistar isso. Porque eu posso te dizer agora, cada um de vocês aí tem exatamente o que merece. Você tem que começar a viver sua vida com expectativa. Você precisa começar a esperar que coisas grandiosas aconteçam com você para que elas realmente aconteçam. Eu odeio o plano B. Cada pensamento que você coloca no plano B, você está tirando esse pensamento e essa energia do plano A. Eu nunca, jamais tive um plano B quando me comprometi totalmente a ser um campeão de fisiculturismo. Eu me comprometi totalmente que eu iria para os Estados Unidos. Eu me comprometi totalmente que eu iria entrar no show negócios e que eu seria o protagonista, não importa o que fosse preciso. Eu faria o trabalho. Eu faria o trabalho de novo e de novo até conseguir. Você quer suas coisas, precisa assumir responsabilidade por isso.
Que você faça acontecer. Não desista e não leve objeções, decepções ou derrotas para o lado pessoal. Que você continue seguindo em frente, que você não decida que não vai conseguir só porque não consegue ver a luz no fim do túnel, que você perceba que isso faz parte do processo e aqui está algo que você precisa resolver. Diga isso para si mesmo todos os dias. Veja, enquanto acreditar que pode realizar seu sonho, o esforço que você dedica vai te custar. Vai te custar calos, vai te custar tempo, vai te custar relacionamentos. E você não pode voltar atrás. Uma vez que você começa essa jornada, tem que continuar. Se voltar atrás, vai se arrepender. E não há motivo para você se arrepender de ser grande. Existe um preço. Pague esse preço. Quando eu acordo de manhã, eu não penso, estou motivado para fazer o que devo fazer? Não. Nem por um milésimo de segundo penso nisso. Quando o despertador toca, não penso se é fácil, difícil, se quero ou não fazer. Nada disso importa. É uma disciplina sem emoção, sem ficar pensando. Quando o despertador toca, você levanta, sai da cama e faz o que precisa. Eu não me importo com o eu me sinto. Não me importo se é fácil ou difícil. Isso não faz diferença para mim. É só uma reação. É disciplina, é a vida. É como escolho viver. Nossa mente quer nos proteger. Sinceramente, a mente tem uma vantagem tática sobre nós. Ela conhece nossos medos e inseguranças mais profundos. Sabe onde começamos a sentir e onde surge a dúvida. Ela diz: ei, talvez isso não seja bom. Vamos voltar para casa, para a esposa. Isso não é confortável. Então, nesse momento, a mente nos direciona. É um mecanismo de proteção. Ela realmente nos impede de descobrir que a mente pensa assim: eu quero estar no controle de você. Não quero que você me controle. Então ela diz: vamos parar aqui. Mas uma vez que você começa a romper essa barreira e começa a quebrar esse limitador, o limitador que você colocou na sua mente, porque esquecemos que nós é que controlamos nossa mente. Então estou aqui para te dizer, se você não consegue pensar por si mesmo, se você não consegue ganhar dinheiro, se você está começando a ficar sem grana, é exatamente isso que a oposição quer. Você precisa estar disposto a ir atrás de tudo como se não tivesse absolutamente nada e ninguém ao seu lado. Porque a verdade é que, no fim das contas, o único critério para saber se você conseguiu ou não é os sonhos que você tinha e as metas que você estabeleceu, e se você as alcançou. Você deve viver uma vida com propósito. Saúde é riqueza, e agora você está cheio de saúde, você está cheio de força e possibilidades. Não deixe a terra com o tanque meio cheio. Não, nós colocamos em nossas mentes o que devemos fazer, mas acreditamos que nossa mente está nos dizendo, está nos dando todo esse retorno. Temos que reprogramá-la e dizer para nós mesmos: não, estamos bem, isso é ruim, mas tudo bem. Não fique por aí contando para as pessoas qual é a sua história. Todo mundo tem uma história. 18% não se importam e 20% ficam felizes que seja você. Não importa o que acontece com você. O que importa é o que você vai fazer a respeito disso. Pequenas melhorias diárias aparentemente insignificantes, quando feitas de forma consistente ao longo do tempo, levam a resultados impressionantes. É assim que você chega à transformação, é assim que você se torna alguém que faz a diferença. Kobe não se tornou Kobe porque fez uma mudança revolucionária em um único dia. Em um treino, Kobe se tornou Kobe. As grandes mulheres e homens que mudaram o mundo: Mandela, Madre Teresa, Mohammed Gandhi, Rosa Parks, Martin Luther King Jr., os grandes líderes de Estado, eles se tornaram quem eram pelas pequenas coisas diárias aparentemente insignificantes que faziam todos os dias. Veja, a grandeza é o que você deixa para trás, é o legado que seus filhos vão ver. É aquilo pelo qual as pessoas se alinham ao seu lado e o motivo pelo qual te chamam de capitão do time. Isso é conquistado, não é dado. Você precisa ir atrás disso.
Vocês não entendem o que não precisam fazer. Você não precisa trabalhar duro, você não precisa estar certo, você não precisa dormir direito, você não precisa fazer mais do que é exigido de você, você não precisa fazer nada que não queira fazer, mas você também não precisa vencer, você não precisa ser um sucesso na vida. As maiores conquistas exigem sacrifício e disciplina. Poucos alcançam grandes coisas porque não querem sacrificar ou ter disciplina para algo maior. Sabe aquelas pessoas que você admira por terem grandes conquistas? Elas se sacrificaram e tiveram disciplina muito antes de você conhecê-las. Tudo começa com quem você é. Quem você é importa mais do que o que faz. Porque quem você é o seu caráter. E o seu caráter é o acúmulo dos seus pensamentos, dos seus hábitos e das suas prioridades no dia a dia. Porque essas três coisas determinam as escolhas que você faz, e as escolhas que você faz definem quem você é. O que a lagarta chama de morte, o mundo chama de borboleta. E é exatamente assim. Na busca pela pessoa que devemos nos tornar, aqueles sonhos, aquelas ambições, aquela mentalidade elevada, aquela versão de quem devemos ser, você precisa deixar uma versão antiga de você morrer. Veja, uma lagarta com asas não consegue voar. Ela precisa mudar seu corpo. Ela precisa expandir suas asas. Ela precisa passar por uma metamorfose, um processo de preparação para que a transformação em borboleta seja possível. E é doloroso. Você vai se sentir confinado e desconfortável. Mas tudo isso é necessário para que, quando o dia chegar, você possa abrir suas asas e mostrar ao mundo o quão belo você é. Campeões encontram um jeito de fazer. Campeões encontram um jeito de fazer acontecer. Não importa quanto tempo leve, eles encontram um jeito. Não tenha vergonha de dizer que está nervoso, mas encontre um jeito de superar isso. Você pensou que bastava ter um sonho e um objetivo para simplesmente viver feliz para sempre. Isso não funciona. Assim, você tem um sonho e aí a vida te sacaneia. A vida te testa e pergunta, quer mesmo isso? Faz parte, mas eu paguei caro demais. Meus maiores momentos não vieram dos meus maiores momentos. Meus maiores momentos vieram das minhas maiores derrotas, pois foi nelas que precisei encontrar um jeito de me reerguer. Sua missão na vida, minha missão na vida é sair da nossa zona de conforto. É sair da nossa zona de conforto porque sabemos que ficar na nossa zona de conforto vai doer, vai criar muito arrependimento, vai fazer você perder muitas experiências, muitas oportunidades, muito amor e muitas oportunidades financeiras. Dê um passo diário na direção desejada para criar um hábito. É preciso planejar sua vida de trás para frente. Isso faz parte do processo e vai te moldar para sustentar o que você está tentando construir. Se isso chegasse para você da noite para o dia, você não saberia o que fazer com isso. Se isso chegasse até você depois de muita luta e provação, entenderia o esforço necessário para manter isso e fazê-lo durar. Sem risco não há recompensa. Não há outro jeito. A coisa mais difícil na vida, pessoal, não é fazer essas coisas. Não é ultrapassar seus níveis atuais de conforto. Alcançar novos patamares não é o mais difícil da vida. O difícil da vida é quando falta tempo para isso. Você não conquistou tudo o que queria e, ao olhar para trás, percebe momentos em que poderia ter se dedicado mais na vida. Agora, tudo o que resta é você. E uma autocontenção, estado de autoconfinamento. Pensando, uau, eu poderia ter sido incrível. E não haverá nada para te impedir. A Terra não vai te limitar. Você terá a liberdade de ir para onde quiser. Compartilhe a mensagem que você nasceu para compartilhar. Mas é preciso cumprir esse pré-requisito de transformação, deixando o seu antigo eu morrer para que o novo eu possa surgir. A vida não quer te fazer sofrer. Esse mergulho veio para fazer você entender qual que é o seu potencial. Mas nesta vida há algo mais para você conquistar. Descubra o seu potencial.
talvez você possa se tornar algo maior. Nunca existe o momento certo, as estrelas nunca vão se alinhar. Você tem que simplesmente decidir fazer uma mudança e agir. Aposte em si mesmo, é o único jeito de fazer isso. Parece que só se aprende a nadar pulando na água e tentando na prática. O sol não para por ninguém, cara. O sol nasce toda manhã, não importa o que aconteça. O sol vai nascer de manhã, não importa como eu me sinta. O sol vai brilhar de manhã. E à noite, a lua vai estar aqui. Você vai olhar para cima e os dias vão continuar passando. Não pode haver crescimento sem objetivos. Se você está indo na direção certa, não importa se é rápido ou devagar, você sempre estará progredindo. Se você não está indo na direção certa muito rapidamente, pode acabar se afastando ainda mais dos objetivos que você deseja. Você não sobe ao nível dos seus objetivos, você cai ao nível dos seus sistemas. Nunca tome uma decisão quando você estiver no vale. Sempre se lembre disso. Nunca tome uma decisão leviana quando você estiver no vale. Porque muitas vezes, quando estamos no nosso pior momento, passamos por adversidades, oposição e as coisas ficam difíceis. Tomamos uma decisão permanente por causa de uma condição temporária. Nunca tome uma decisão permanente quando você estiver no vale. Não existe ninguém nesta terra que seja como você. Você é a única pessoa que pode fazer o que você faz. Quem já viveu a sua vida, internalizou a sua experiência. Essa música no seu coração pertence a você e somente a você. E guarde isso com muito carinho, porque isso é precioso. E toda voz merece ser ouvida. Então, qualquer que seja a sua história, qualquer coisa que você queira dizer, mantenha isso perto de você, valorize e seja fiel a si mesmo, e você ficará bem. Machucado, assaltado e marcado. Se você tem cicatriz é porque se curou. Porque cicatrizes não surgem sem que antes haja um ferimento. Levante-se e lute novamente. Enfrente a prova de um homem, a prova de uma mulher e passe. A felicidade e o sucesso estão ao alcance de todos vocês, mas vou dizer o que terão que fazer. Você tem que mudar sua mentalidade. Se você está planejando ter sucesso, você tem que mudar isso aqui. A diferença entre pessoas bem-sucedidas e pessoas que não têm sucesso está bem aqui. Não há diferença. Não tem nenhuma. Eu não tenho nada a mais do que qualquer um de vocês tem. Deus me deu o mesmo que deu a vocês. Mas você tem que mudar sua mentalidade. Se você quer se tornar a melhor versão de quem você é, deveria ser. Arriscar é necessário. Ponto final. Seja qual for o significado de sucesso para você, defina-o corretamente, mas sempre se pergunte: eu amo o que faço? Eu sei o que estou fazendo? Se houver oposição ou adversidade, continuarei acreditando no que faço? Você consegue se comprometer com o processo sem se apegar emocionalmente aos resultados? Você consegue se comprometer com isso em meio à oposição, em meio à adversidade? Porque se você consegue se comprometer com isso em meio à oposição, em meio à adversidade, agora você pode acreditar nisso. Quando algo der errado e não for a seu favor, ainda assim acredite no que faz e não fuja. Ame o que faz. Saiba o que você está fazendo. Acima de tudo, acredite no que faz, cara. A prática leva à melhoria. Você sempre pode superar o seu melhor. Você sempre pode ir além de tudo o que já fez. Você nunca vai atingir um estado de perfeição. Você é sempre maior do que aquilo que faz. E então, tudo o que você procura são novos avanços através da prática, prática e mais prática. Você vai ficar cada vez melhor. Você virou alguém à deriva na vida. Em outras palavras, você é como um navio sem leme.
Você não está agindo por esforço próprio, mas deixando que as correntes da vida, as circunstâncias e a resistência determinem seus sentimentos, pensamentos e experiências. Acho que é acreditar na sua versão de 85 anos, que é exatamente quem você quer ser, e então olhar implacavelmente para a discrepância entre a miséria de ser humano que você é agora e aquele homem ou aquela mulher. E então, passo a passo, destrinchar as muitas diferenças e começar pela primeira, puxando o fio. A ideia de que amor próprio é se cobrar um padrão mais alto do que qualquer outra pessoa cobra de você. Você acreditar em você, mas mais do que qualquer outra pessoa acredita em você. Siga em frente. Sem rodeios. Siga em frente. Esqueça-os. Agarre isso! Você agarra isso. Quando essa coisa mandar você desistir, encare e diga: não vou sair, vou te quebrar antes que me quebre. Você não vai me derrotar ou destruir. Alguns de vocês são tão ignorantes e já passaram por tanto. Vão desistir agora? Você devia ter desistido há 10 anos. Já era para ter desistido. Mas não desiste. Agora é o 10º round. Faltam mais 2 para você. E quando você alcança o sucesso, não se trata de habilidade. Quando você chega a um certo nível de sucesso, o que importa é ter fôlego. É sobre resistência. É sobre você não desistir. Você não pode me vencer. Lutei por muito tempo e com muita força. A vida traz muitas coisas para você conforme passa. Haverá momentos na vida em que você só precisa resistir. Você só precisa aguentar firme agora, certo? Seja lá o que você esteja passando, às vezes você está nessa fase de, cara, é hora de resistir. Essas coisas são necessárias para que você possa se tornar uma versão diferente de si mesmo e possa crescer e aprender com essas experiências. Um dia você pode voltar e quando alguém estiver passando por algo, compartilhar isso com ela. Mas, se aceitar significa estar confortável com quem é, achando que não pode melhorar e deve se contentar com isso, para mim, isso é a maior personificação do fracasso. Dizer sou bom o suficiente é diferente de dizer sou bom. Então, você pode dizer, eu sou bom o suficiente para o meu estado atual, com base no trabalho que dediquei a isso, mas eu posso ser melhor. Aceite que seu trabalho gerou o resultado que você criou. Mas não precisa aceitar que o resultado que criou é definitivo ou o último que terá. Mas no fundo você sabe que existe algo mais para você. E esse é o risco. E por mais assustador que possa ser, por mais aterrorizante que o salto pareça, esse risco, na fronteira entre onde você está e onde pode chegar, é onde a vida começa. Esse espaço é onde você se sente vivo. Essa voz que está chamando de dentro de você pode não ser uma voz de encorajamento. Pode ser a voz que diz, fique onde você está. Estamos confortáveis aqui. E ela vai te dar todos os motivos e vender todas as justificativas de por que faz mais sentido ficar. E o lugar para onde você pode ir, a versão de você que está à sua espera, não vai dizer uma palavra. Você consegue suportar o fracasso diante da oposição e dos desafios? Só posso garantir que você enfrentará oposição e adversidade, doutor. Eu não me importo com quão bonito você é. Eu não me importo com quão forte você é. Eu não me importo com quão legal você é. Isso vai te alcançar. Não me importo com seus grandes sonhos e objetivos. Isso vai te alcançar. Não importa o quão boa pessoa você seja, isso vai te alcançar. Não me importa o quanto você esteja motivado, isso vai te alcançar. Por isso se diz que a adversidade faz alguns se quebrarem. E faz outros quebrarem recordes.